Opa galera, beleza? Seguinte, eu sei que faz bastante tempo que eu não trago vídeo, mas eu tô de volta, eu tava com bastante preguiça de gravar pra falar a verdade, não vou mentir. Mas eu tô de volta e isso que importa. Então, sem enrolação, o vídeo de hoje vai ser um vídeo que eu tava querendo fazer há muito tempo de verdade. Todas as Akumas no Mi de One Piece, no caso, não todas obviamente, só as Akumas no Mi Paramecias que apareceram no mangá, ou seja, todas elas vão ser canônicas, nenhuma vai ter filler, nenhuma não vai ter Akuma no Mi de filler, porque a maior parte das Akumas no Mi de One Piece são Paramecias, então vai ficar realmente muito complicado de falar sobre todas elas. Mas provavelmente eu vou fazer um vídeo explicando só as Akumas no Mi fillers, que não são canônicas, e zonas e logias que eu pretendo fazer se esse vídeo der certo. Talvez eu vá incluir os dois, que não tem tantas Akumas no Mi dessas classes. Então, sem enrolação, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, passa lá no servidor do Discord. Então é isso, e bora pro vídeo. Seguindo a ordem de aparição, temos a primeira fruta, Gomu Gomu no Mi, a fruta da borracha. Na maioria das Akumas no Mi, o nome já é bem autoexplicativo, então já fica bem fácil de entender o que a Akuma no Mi da borracha faz. E sim, ela transforma o corpo do usuário em borracha. Eu imagino que todo mundo aqui já conhece essa fruta, então não tem nem por que ter uma explicação tão desenvolvida. Enfim, essa fruta dá ao usuário dele, no caso, até agora só foi confirmado o Luffy como usuário, dá ao seu usuário a capacidade de transformar o seu corpo em borracha. Isso inclui algumas habilidades, por exemplo, esticar o seu corpo e ser imunes a, por exemplo, tiros, já que os tiros, ao invés de criar uma ferida no corpo dele, vão só fazer o corpo dele esticar, e na maioria das vezes ele vai refletir os tiros, e também imune à eletricidade, já que borracha não transmite eletricidade. A próxima Akuma no Mi é a Barabara no Mi, a fruta da separação, atualmente comida pelo Bug. É uma Akuma no Mi que permite o usuário cortar o corpo dele em várias partes sem se ferir. Início, contanto, o Bug fala que contanto que os pés dele estejam no chão, ele pode levitar as partes do corpo dele e controlar como ele quiser. Isso torna ele imune a espadas. A terceira Akuma no Mi da lista, Suba no Mi de Álvida, faz o corpo dela ficar extremamente liso e faz que qualquer coisa escorregue para fora do corpo dela, incluindo a gordura. É uma Akuma no Mi bem inútil, eu sei. Kilo no Mi é a fruta de Miss Valentine e pode fazer o usuário controlar o peso dele em um certo limite. No caso, ele pode ficar pesado ao ponto de ele levitar e ser levado com vento, ou ficar pesado ao ponto de conseguir esmagar o chão quando anda. Miss Valentine costuma fazer uma combinação entre o poder de ficar bem leve para fazer ela flutuar bem para alto e depois aumentar o peso dela para esmagar o chão quando cai. A próxima é a Bomo no Mi, fruta da bomba, que faz que qualquer coisa que venha do usuário, inclusive o próprio usuário, se transforme em bombas. Foi comida até agora pelo Mr. Five e o usuário costuma tirar projéteis do corpo dele e explodir eles quando tá perto do usuário, do alvo. Hana no Mi, a fruta da flor, é a fruta de Nico Robin, que permite fazer os membros do usuário florescerem como flor. É uma coisa bem difícil de explicar, mas é bem fácil quando você entende. Faz que o usuário possa manifestar os membros do próprio corpo em qualquer superfície ao redor dele. E isso pode ser usado na maioria das vezes para prender, mas também para atacar. Inclusive, pode ser bem mais eficaz do que parece. Torodoro no Mi, a fruta da vela, é uma fruta que pode criar e controlar cera de vela. Nisso ele faz de uma forma líquida da cera de vela, mas ele pode solidificar ou liquidificar também a cera como ele quiser. E também ele pode manifestar algumas chamas também. Baku no Mi é uma fruta que permite o usuário, além de esticar sua boca, se transformar em tudo que ele come. E aparentemente também dá ao usuário o poder de comer tudo. Mane no Mi, a fruta do Mr. Steel, vulgo Bon Clay, é a fruta da transformação que faz o usuário se transformar em aparência em qualquer um que ele toque, mas só em aparência. Ele não muda roupas e nem as habilidades de frutas se a pessoa da transformação tiver uma. Toge no Mi, a fruta do espinho, é a fruta de Miss Double Finger, que é a fruta que pode afiar os membros do corpo do usuário e também de certa forma esticar esses membros. Suba no Mi, a fruta da espada, como usuário das Bones, vulgo Mr. One, que pode transformar o corpo do usuário em lâminas e costuma ser bastante eficaz tanto contra como com espadachins. Orioro no Mi, a fruta de Hina, é a fruta da gaiola que permite o usuário criar gaiolas. Na verdade, para ser mais exato, barras de metal que a usuário usa para criar gaiolas e prender os inimigos lá dentro. Bunny no Mi, a fruta da mola, é a fruta de Bellamy, que permite transformar o corpo do usuário em mola. Inclusive, essa fruta pode ser usada para as duas coisas. Para se locomover, óbvio, ele pode transformar as pernas do usuário em molas para ele pulando de qualquer lugar que ele queira. E também outros membros do usuário
a fim de transformar o corpo do usuário em mola e contrair os membros dele para dar mais impacto na hora do ataque. Então, Itonomi Fruta do Fio é a fruta de Doflamingo que permite ele controlar fios. Ele usa esses fios para várias coisas, na hora das vezes para atacar, óbvio, criando amontoado de fios no dedo e disparando como uma bala. Mas também ele pode criar marionetes, ligando fios a pessoas e controlando elas. Ele também pode aquecer esses fios e disparar um fio aquecido, que é bem mais poderoso que o normal. E também ele pode criar uma gaiola de fios que vai diminuindo aos poucos e é um fio extremamente duro, então corta tudo que ele toca e não pode ser cortado. Noronoronomi, a fruta da lentidão, a fruta de Fox, e permite que o usuário dispare uma espécie de raio que deixa qualquer coisa mais lenta por 30 segundos. As vantagens dessa fruta é que são duas. Uma é que o usuário tem sempre que contar quantos segundos faltam para o alvo voltar a ficar na velocidade normal. E também é que a fruta só diminui a velocidade, não o poder. Então já foi mostrado que, por exemplo, uma bala de canhão pode se tornar mais lenta, mas quando tocar em alguma coisa vai causar a mesma destruição do que causaria se ela não tivesse lenta. Toa no Mi, a fruta da porta, foi comida por Blueno e permite ele fazer portas de qualquer coisa. Literalmente qualquer coisa. É bem mais poderoso do que parece. É bom simplesmente criar duas portas em cantos totalmente diferentes e sempre que ele abre uma, ele é teletransportado para outra porta. E isso inclusive ele pode criar tanto no ar, nisso ele geralmente costuma criar portais. Tanto em parede, geralmente ele só abre a parede para entrar em outro canto. Também pode transformar pessoas em portas e pode separar os membros do corpo dela. E ele aparentemente pode criar uma única porta no ar que leva ele para uma dimensão diferente, onde ele não pode interagir com nada. É uma coisa que eu não gostei, que essa fruta não foi muito explicada, então também não vai dar para dar muitos detalhes sobre essa fruta. Awa Awa no Mi, a fruta da bolha, foi comida por Califa, tem o poder de criar bolhas de sabão. Essas bolhas de sabão têm vários poderes. Para começar, eles podem se juntar para formar um sabão sólido que é quase impossível de se destruir. Mas o principal poder dessas bolhas é limpar qualquer coisa que elas tocam. E limpar no sentido de tirar sujeira também, mas limpar, como por exemplo, tirar a força de alguém, fazendo essa pessoa ficar extremamente fraca. Então também pode deixar essa pessoa extremamente lisa ao ponto de ela nem conseguir ficar em pé. Mas esse efeito pode ser anulado caso o usuário esteja molhado. Yomi Yomi no Mi, a fruta da reencarnação, foi comida por Brook, que permite o usuário separar a alma do próprio corpo. Uma das consequências dessa habilidade é, óbvio, a vida após a morte. Mas ele pode fazer para várias coisas, como criar uma espécie de fantasma ao redor dele, é literalmente um stand, que pode fazer ele atravessar paredes ou fazer várias coisas que um fantasma faria. A desvantagem, quando ele usa essa habilidade, ele não pode controlar o próprio corpo. Suke no Mi, a fruta da invisibilidade, é a fruta que foi originalmente comida por Absalom, mas depois que ele morre foi comida por Shiryu. Essa fruta não tem muito o que falar, ela deixa o usuário qualquer coisa que ele toca invisível. Eu não tenho muita coisa pra falar sobre ela. Kage no Mi, a fruta da sombra, é a fruta de Moriá, que permite ele controlar sombras. Isso ele pode fazer várias coisas, como criar uma espécie de clone de sombra dele. Ele é quase intangível, porque ele pode moldar o próprio corpo e se transformar em coisas menores. Ele também pode trocar de lugar com essa sombra. E, claro, a habilidade principal dele, ele pode roubar a sombra e botar em outras pessoas. Nisso, ele pode botar essa sombra em um cadáver e esse cadáver ressuscita com a personalidade da pessoa que teve a sombra roubada. Enquanto a pessoa que teve a sombra roubada não pode se expor à luz do sol ou ela vai simplesmente evaporar. Horohoronomi, a fruta do espectro, que foi comida por Perona e faz o usuário criar espectros, fantasmas. Geralmente Perona costuma criar o que ela chama de fantasma negativo ou negative hollow, que é um fantasma que faz as pessoas ficarem negativas quando se aproximam dele, quando tem um contato com ele, na verdade. A única fraqueza dessa fruta é alguém que não tem confiança em si mesmo. Em outras palavras, alguém que ele não pode ficar mais negativo do que já é. Nikki no Mi, a fruta da pata, é a fruta de Bartolomeu Kuma e faz que o usuário manifeste patas na palma da mão. Isso ele pode repelir qualquer coisa que ele toque, inclusive o ar, criar projéteis em forma de pata que atacam qualquer coisa que toque. Ele pode criar explosões de várias coisas envolvendo repelir coisas e, claro, anular ataques também, fazendo uma repulsão contra eles. Akuma no Mi sem nome de Bonnie, que
que aparentemente permite ela controlar a idade das pessoas em volta dela. Isso deixando essas pessoas bem mais velhas ou mais novas, ou também fazendo a própria Bonnie mudar de idade, e isso dá a ela uma capacidade de espionagem incrível. Outra fruta sem nome, a fruta magnética de Kid, permite que ele controle o magnetismo. Em outras palavras, atrai e controle metais. O Peopenomid de Lau permite ele criar uma sala, e dentro dessa sala ele pode controlar tudo que ele quiser. É literalmente uma sala de cirurgia. Ele pode trocar coisas de lugares, mover coisas, ou simplesmente partir coisas ao meio. É literalmente tudo. A Shiroshiro-no-Mi, fruta do castelo, é a fruta de bege e permite os usuários se transformar literalmente num castelo. Nisso o usuário tem uma espécie de cápsula invisível ao redor dele, e que qualquer coisa que se aproxima dessa cápsula fica pequeno. E nisso pode entrar dentro do usuário por portas que o próprio usuário pode criar, e dentro dele tem literalmente um castelo. Já foi mostrado às vezes que ele literalmente se transforma num castelo gigantesco, e vezes que ele simplesmente armazena pessoas lá dentro e essas pessoas atiram. A Warawara no Mi de Basil Hawkins tem o poder de controlar a palha. Isso ele pode até criar bonecos de palha para redirecionar ataques, ou se transformar num monstro de palha que aumenta o ataque e defesa dele. A Akuma no Mi sem nome de Apu Scratchman tem o poder de transformar os membros dele em instrumentos musicais e aparentemente atacar com eles. E até agora, como ele faz isso, é desconhecido. A outra Akuma no Mi sem nome de Urode é uma... Na verdade não foi nem confirmado se ele realmente tem uma fruta, mas aparentemente tem, que pode converter os danos que eles sofrem em força física. Inclusive ele pode aumentar de tamanho e o tamanho dos músculos dele, obviamente. Mero no Mi, a fruta de Boa Hancock, a fruta da paixão, desde que o usuário petrifique qualquer um que se apaixone por ela. Apenas o usuário pode destransformar a pessoa que foi transformada em pedra. Doku no Mi, a fruta do veneno, é a fruta comida por Magellan, que permite ele controlar vários tipos de veneno, inclusive fundir eles. Esse veneno pode ser fatal, tanto para quem ingere ele, como para quem simplesmente toca nele, portanto pode ser considerado um dos Akuma no Mi mais poderosos que existem. Horo no Mi, fruta do hormônio, é a fruta de Emporio Ivankov, que permite que o usuário manifeste as agulhas nos dedos. Horo no Mi, a fruta de Emporio Ivankov, que permite que o usuário manifeste agulhas nos dedos dele, e com isso injetar hormônios nas pessoas, usando essas agulhas, alterando até a composição química e física dessas pessoas. Shaki no Mi é a fruta do Inazuma, que é a fruta da tesoura, que permite transformar as mãos dele em tesouras e cortar qualquer coisa. Tudo que é cortado pelas tesouras ganha temporariamente a propriedade de papel, e alguns segundos depois ela volta a ser o que ela era antes, só que agora é cortada. Gura no Mi, a fruta do terremoto, é uma fruta que permite que o usuário crie ondas de choque que são tão poderosos que podem até distorcer o espaço, inclusive quebrando o ar, e podem causar devastações que podem destruir uma ilha inteira. Kira no Mi, a fruta de Joso, permite transformar o corpo do usuário em diamante. Eu não tenho muito o que falar sobre essa Akuma no Mi também, né? Washu no Mi, a fruta de Tsuru, é uma fruta bem bizarra, já dando spoiler. É uma fruta que permite o usuário lavar coisas de pessoas, deixando ela mais puras de coração. Eu não entendi como essa fruta funciona, é sério. Agora chegando no Timescape, a fruta do alvo Mato no Mi de Vanderdecken tem um poder de que cada uma das mãos do usuário pode memorizar alguém ou talvez algo, não foi dito no anime. E sempre que o usuário atira alguma coisa usando essa das mãos, essa coisa vai sempre acertar o alvo dessa mão. Em outras palavras, quando o usuário grava alguém com essa fruta, ele nunca mais consegue errar nada que ele atira usando essa fruta. A Fuku no Mi de Kinemon é uma fruta que tem um poder de que quando alguma coisa pequena é colocada em alguém, a Fuku no Mi pode transformar essa coisa em uma roupa para a pessoa, podendo disfarçar essa pessoa, mas não muda a aparência, só as roupas. Buki no Mi de Baby 5 tem o poder de transformar o corpo inteiro dela em armas, em qualquer tipo de arma, seja arma de fogo ou arma branca. Ela costuma geralmente transformar as mãos em armas, pode transformar, por exemplo, metade do corpo dela em um míssil e voar, além de, claro, aumentar a força dela. E a Guru no Mi de Búfalo, ou a Akuma no Mi da Hélice, tem o poder de transformar os membros dele em hélice e fazer ele meio que virar um helicóptero. É sério, tem muita Akuma no Mi estranha em One Piece. Beta no Mi, a Akuma no Mi de Treble, tem o poder de criar uma espécie de musgo que ele pode controlar. E esse musgo, além de ser pegajoso, ele é inflamável. Hobby no Mi de Suga já é uma Akuma no Mi bem mais complexa.
tem o poder de transformar qualquer coisa que toque na palma das mãos delas em brinquedos. Quando ela transforma essas pessoas em brinquedos, ela pode fazer um contrato com esse brinquedo, que o brinquedo não tem como rejeitar, e que tudo que tiver dito nesse contrato, o que a Suga escreveu, o brinquedo vai obedecer. Então ela pode de certa forma controlar o que o brinquedo pode fazer. Além disso, quando uma pessoa transformada em brinquedo, todas as memórias das pessoas sobre essa pessoa vão ser apagadas. Mas o brinquedo não vai esquecer de quem são das pessoas, das memórias das pessoas. Zushi Zushi no Mi, a Akuma no Mi de Isshu, vulgo Fujitora, tem o poder de controlar a gravidade. Essa Akuma no Mi ele usa para, por exemplo, voar. Geralmente não sei porque ele não pode voar sozinho, ele sempre tem que pegar um pedaço do chão e voar com ele. Mas ele também pode puxar meteoros do espaço. E então acho que não preciso falar mais nada para perceber que essa é uma Akuma no Mi com poder destrutivo muito gigantesco. Bari Bari no Mi é a fruta do Bartolomeu, não o Kuma, só o Bartolomeu. E tem o poder de criar barreiras. Essas barreiras são praticamente indestrutíveis e o Bartolomeu pode controlar como quiser. Os únicos limites dessa fruta é que, segundo o Bartolomeu, as barreiras não podem ser de número ou tamanho que ele quiser. No Inui no Mi, a fruta de Léo tem o poder de costurar qualquer coisa usando uma agulha. Ele pode descosturar essas coisas quando ele quiser, mas essas coisas não podem se soltar. Giro Giro no Mi, a fruta da visão de Viola, tem o poder de que quando ela faz um gesto de um óculos no olho, ela consegue ver qualquer coisa que ela queira. Isso pode ser desde ver através de paredes, como ver o que se passa na cabeça de alguém, ou até ver qualquer coisa num raio de uma ilha inteira, e poder acompanhar a vida de uma pessoa. É literalmente uma fruta stalker. E segundo as descrições de Viola também, essa fruta pode funcionar como arqueiro de observação, só que muito mais avançado. A Toatonomia, a fruta de Jora, tem o poder de transformar qualquer coisa em arte, só que é uma arte não tão arte quanto parece. Agora entrando na parte das Akuma no Mi bizarras, Jake Jake no Mi, a fruta da jaqueta de Kelly Funk, tem o poder de transformar o usuário em uma jaqueta. E as pessoas podem vestir essa pessoa, a jaqueta. E quando alguém veste o Kelly Funk toma controle do corpo da pessoa, somando a força dos dois. Pamo Pamo no Mi, fruta do estouro de Gladius, tem o poder de inchar as coisas, o corpo do usuário ou qualquer coisa que ele toque. E depois que ele enche o suficiente, essa coisa explode como um balão e faz uma explosão nesse processo. Sui Sui no Mi, Akuma no Mi de Sr. Pink, o maior macho de One Piece, tem o poder de nadar em qualquer coisa, menos na água, já que é uma fruta, o que só torna essa fruta mais bizarra ainda. Tom Tom no Mi, a fruta de Mativise, é uma fruta parecida com a Kilo Kilo no Mi, só que ele não pode controlar em geral o peso dele, ele só pode aumentar o peso. Em contrapartida, ao contrário da Kilo Kilo no Mi, a Tom Tom no Mi pode aumentar o peso do usuário infinitamente. Hiro Hiro no Mi, a Kuba no Mi de diamante, tem o poder de transformar qualquer coisa que ele toque em uma bandeira. Como assim? Ele pode basicamente fazer que qualquer coisa comece a balançar, por mais duro que seja. E isso ele pode usar para criar várias armadilhas. Por exemplo, essa capa que o diamante usa, na verdade é uma capa feita de aço puro, que foi transformada em uma bandeira, no caso uma capa, pela fruta do diamante. Então sempre que ele precisa se proteger, ele só desativa o poder da fruta, e essa capa volta a ser uma placa de aço. E Shinomi de Pika tem o poder de criar, controlar e assimilar a pedra. Detalhe é assimilar e não se transformar. O que isso quer dizer? Basicamente ele pode controlar a pedra em geral e se fundir com ela. Poderia, não é uma Akuma no Mi fraca, mas poderia ser uma Akuma no Mi normal se fosse o fato de que no anime não é mostrado, ou pelo menos não é dito, se tem um limite para essa fruta. Então, se ele quiser, ele pode moldar uma ilha inteira, que foi o que ele fez no anime. Ele moldou a formação de uma ilha inteira. E ele já criou várias vezes o clássico gigante de pedra, que ele sempre cria na batalha contra Zoro. Nagi Nagi no Mi, a fruta da calmaria de Don Quixote Rosidante, é uma fruta com o poder de criar uma sala e qualquer coisa dentro dessa sala não pode ser ouvida por alguém que está fora da sala e vice-versa. É uma Akuma no Mi feita só para as pessoas conversarem sem ninguém ouvir. O Asa Wasa no Mi, a fruta do pincel de Kanjuro, faz com que tudo que Kanjuro desenha pode tomar vida. É uma fruta, na verdade, um pouquinho melhor do que parece ser. Chiyu Chiyu no Mi, a fruta de Bancherry, é uma fruta que faz com que as lágrimas de Bancherry tenham poderes curativos. Na verdade, não é exatamente isso. Tem o poder de que quando alguma coisa é molhada com as lágrimas de Bancherry,
essa coisa meio que para o sentimento de dor, as feridas da pessoa começam a cicatrizar e qualquer dor e fadiga que a pessoa tenha começa a sumir. Mas isso só no curto período de tempo, porque quando o efeito da Akuma no Mi acaba, tudo volta ao normal e a pessoa começa a se sentir mal de novo. Soro no Mi, a fruta da alma de Big Mom, tem o poder de roubar fragmentos das almas de pessoas, consequentemente seu tempo de vida, e armazenar em objetos inanimados. É parecida com a Kage no Mi, com exceção de que a Kage no Mi pode rouba a sombra das pessoas e bota em cadáveres, e não em objetos inanimados, enquanto a Soro no Mi faz exatamente o contrário, bota em objetos inanimados, mas não pode ressuscitar pessoas em cadáveres. Mira no Mi, a fruta do espelho de Charlotte Bruley, é uma fruta bem mais poderosa do que parece, logo avisando, tem o poder de criar espelhos. Esses espelhos têm muitas habilidades, então vou citar alguns aqui. A primeira é de refletir ataques. Tudo que é atacado pode ser absorvido pelo espelho e refletido. Mas o espelho pode simplesmente não liberar nada, só absorver as coisas, inclusive pessoas. E quando a pessoa é absorvida pelo espelho, ela vai para um mundo do espelho, que é simplesmente uma dimensão toda distorcida, que tem espelhos por todo canto. Peronomia, a fruta de Charlotte Perospero, tem o poder de transformar pessoas em doces, armazenar elas e controlar os doces. Ou seja, ele pode simplesmente fazer barreiras de doces, ou um revestimento de doce no corpo do usuário. E também, claro, o poder de capacitar pessoas, transformando ela em doce. Bisu no Mi, a fruta do biscoito de Charlotte Cracker, tem o poder de criar e controlar biscoitos. Esses biscoitos são muito resistentes e é quase impossível destruir eles, a não ser que o usuário esteja molhado, que é uma das fraquezas do biscoito. Mas não é uma fraqueza tão grande assim que quando um clone de biscoito é destruído, o Cracker pode simplesmente criar outro. Kuri no Mi, a fruta do creme de Charlotte Opera, tem o poder de criar e controlar creme. Essa fruta, já vou logo dizendo que na aparência é parecida com a Doku no Mi, a fruta do veneno. As pessoas podem pensar que ela é uma logia, porque parece que o usuário se transforma em creme. Mas não é, na verdade ele só tá revestindo o corpo dele com creme. Então, mesmo exemplo da Doku no Mi, então não, ela não é uma logia. Então, voltando pra fruta, é assim como o nome diz, pode criar e controlar um creme. Esse creme é meio pastoso, então se alguém tiver, por exemplo... Esse creme é meio pastoso e pode desacelerar pessoas e atrasar elas, dependendo do contexto. E assim como a Ito no Mi, a Kuri no Mi pode aquecer o creme dela e usar uma forma bem mais ofensiva. Bata no Mi, a fruta da manteiga de Charlotte Galete, tem o poder de criar e controlar a manteiga, assim como o próprio nome já diz. E ao contrário da maioria das outras frutas de criar e controlar algum elemento, a Bata no Mi não cria manteiga a partir do corpo do usuário. Essa manteiga pode surgir de qualquer canto que o usuário queira, inclusive do próprio ar em um canto bem distante do usuário. Boku no Mi de Charlotte Montidó tem o poder de controlar livros e não criar eles. Essa fruta não parece ser muito útil, com exceção de uma única habilidade, que é que ela pode pegar pessoas e armazenar nesses livros, criando uma espécie de prisão. E chuto eu que, por exemplo, um livro de quadrinho, quando a pessoa é armazenada nesse livro, ela vai para a situação desse quadrinho. Então, não é uma fruta muito explorada no anime, então acho que não tem como dizer. Shiba no Mi de Charlotte Smoothie tem o poder de... É sério, essa fruta é bem bizarra. Tem o poder de extrair um suco da pessoa. E a Smoothie faz isso como se a pessoa fosse um pano. Ela espreme a pessoa até sair um suco dela. A única utilidade dessa fruta é para remover venenos da pessoa. Memo no Mi de Charlotte Pudding tem o poder de controlar as memórias de uma pessoa. Ela faz isso botando a mão na cabeça da pessoa e tirando um rolo de filme dela, que são as memórias da pessoa. Com isso, Pudding consegue controlar as memórias dessa pessoa como ela quiser, tirando alguns pedaços e botando outros pedaços de outras memórias e manipulando as memórias da pessoa como ela quiser. Mochi no Mi de Charlotte Katakuri é uma paramécia do tipo especial, que tem o poder de criar, controlar e moldar o seu corpo usando o mochi. Detalhe é que é moldar o corpo e não se transformar. E por isso essa fruta é considerada uma paramécia especial. Bom, o ponto dessa fruta é que ela pode controlar um mochi, que é um doce bem pegajoso, mas que as pessoas quando são presas no mochi, podem soltar usando água. Mas o ponto dessa fruta é que o usuário pode moldar o corpo dele de uma certa forma usando o mochi. Não é como uma fruta logia, que o usuário pode simplesmente desviar de ataques criando um buraco no corpo dele. Então, o usuário ele só pode moldar o corpo dele, assim, ele mesmo criando um buraco, não sendo como só um sexto sentido.
um reflexo dos usuários de Logia. Então é por isso que essa fruta pode se tornar uma espécie de Logia se o usuário tiver um certo hack de observação. Raya no Mi, a fruta de Charlotte Daifuku, tem o poder de invocar um gênio da lâmpada dele. E quando eu disse que a Yomi Yomi no Mi se parecia com o Stand, a Raya no Mi se parece mais ainda, porque literalmente ela invoca um espírito do corpo do usuário para lutar com ele. Netsu no Mi, a fruta do calor de Charlotte Jovem, tem o poder de aquecer as partes do corpo do usuário e atacar usando elas. É isso, não tem muita explicação também para essa fruta, né? Kuku no Mi, a fruta da comida, a fruta de Strelzen, tem o poder de transformar qualquer coisa na comida, seja como na imagem. Gosta no Mi de Charlotte Nelch tem o poder de se fundir com pessoas, aumentando o tamanho e força do usuário. É tipo a Jaque no Mi, só que um pouquinho melhor. Oshi no Mi, a fruta do barro, a fruta de Morley do exército revolucionário, tem o poder de controlar o solo como se fosse barro. É parecida com Eishi no Mi, só que ela funciona melhor em algumas situações. Kobo no Mi, a fruta de Belobet. Essa fruta, ela é meio difícil de explicar, então eu vou tentar explicar o melhor que eu conseguir. Tem o poder de reunir pessoas, e quanto mais pessoas se tem ao redor da Belobet, mais fortes essas pessoas são e mais... eu acho que é isso. Elas ficam mais fortes quanto mais pessoas dentro de uma área tem. Kibi no Mi, a fruta de Tama, tem o poder de transformar o corpo do usuário em comida. É parecida com a Kobo no Mi. A Kibi no Mi tem o poder de transformar as bochechas do usuário em uma espécie de bolinho de arroz. E por algum motivo, usuários de Smiles, que são frutas zoões artificiais, costumam meio que sentir... eu não sei, sentir ligados ao usuário dessa fruta, quando ela come alguma comida vinda do usuário. Juku no Mi, a fruta do decaimento, é a fruta de Shinobu, que tem o poder de decair as coisas e até destruir algum objeto só tocando nele por algum tempo. E por último, Toki no Mi, a fruta de Toki, tem o poder de enviar não só o usuário como qualquer pessoa que ela queira para infinitos anos no futuro. Não tem até onde foi explicado no anime, não tem limite de quantos anos no futuro alguém pode ser enviado usando o poder dessa fruta. Então todo mundo aceita que são infinitos anos. Bom, e antes de eu me despedir do vídeo, ainda tenho que dizer que tem algumas frutas que não foram confirmadas. E não é nem que não tem um nome exato, que não é confirmado ser uma fruta. Ou por exemplo, a fruta de um dos líderes do exército revolucionário que se transforma em corvo. Ou a fruta do próprio líder do exército revolucionário, o Monkey Dragon, que aparentemente tem o poder de controlar tempestades, mas não é nada confirmado. Não é nada confirmado se é mesmo uma fruta e se for, quais são os poderes dela. Então no dia que for confirmado eu venho aqui de novo e vou trazer mais explicações. Então é isso, já deixa o like se você gostou, se não gostou também deixa o like, se inscreve no canal e passa lá no servidor do Discord, que se você não viu a comunidade, tá rolando evento lá no servidor do Discord e tem chance de você aparecer lá. Então é isso, valeu galera, comente um erro de português muito bom, falou, tchau e fui. Tchau galera.